Salve, salve! Estamos começando mais um episódio com Neuro, sem neura, aqui nesta temporada maravilhosa com mulheres que têm relação com a neurociência. E hoje a gente traz um tema que é super importante para todos nós. É importante para quem é mãe, é importante para quem é empreendedora, é importante para você que quer aprimorar, que quer se autoconhecer, que é a inteligência emocional. De que forma a gente consegue usar a neurociência para entender os meandros das nossas emoções. E quem vai nos contar tudo sobre isso é a Fernanda Berberi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer é todo meu, prazer enorme estar aqui com você, Jo. Olha, eu já estava namorando a Fernanda literalmente há um bocado de tempo, não é, Fernanda? Sim. E as agendas são tão malucas, depois ela vai contar tudo que ela faz, ela é uma empreendedora nata, a gente se conheceu pela BPW, não é mesmo? BPW. Que é a nossa querida instituição que trabalha mulheres empreendedoras e mulheres de negócios. E a Fernanda, assim, ela empreende uma coisa atrás da outra, ela vai contar agora tudo o que está acontecendo na vida dela. Mas deixa eu dar o currículo dessa moça. Olha só, ela atuou como jornalista, minha parceira em emissoras de TV e empreendeu no ramo de moda feminina e consultoria de imagem. E hoje ela é treinadora e master coach formada pela Florida Christian University. É formada também em hipnose clínica aplicada PNL. Vamos entender de que forma a PNL pode nos ajudar também na inteligência emocional. E claro, nosso tema de estudo, neurociência pela International Mind Training Academy. E ela é formada em teologia bíblica e especialista em comunicação assertiva à luz das escrituras. Queremos entender tudo isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fernanda, como é que tudo isso foi se caminhando na sua vida? Eu sempre gosto de entender os processos, porque a gente tem processos ao longo da nossa vida e vamos desenhando a nossa carreira. Não é aquela coisa linear, vou fazer isso, pronto, acabou e a vida inteira fez isso. Então, assim, você vai desenhando e vai descobrindo novas formas de se colocar profissionalmente e pessoalmente, não é isso? Sim, a nossa vida ela é feita de processos. Eu sempre falo que nós precisamos amar os processos, porque é exatamente no processo, durante a nossa jornada, que nós passamos a desvendar nossos dons, talentos, que muitas vezes eles permanecem escondidos por muito tempo. E eu comecei no jornalismo, né? Toda a minha trajetória começou seguindo a minha área de formação, que é o jornalismo. Quando eu entrei a primeira vez já na área na televisão, e me apaixonei de cara pela comunicação. Emissora de TV é algo muito fascinante, né? Você sabe muito bem. É fascinante, assim, brilha os olhos, mas quando a gente entra e passa a viver aquilo no dia a dia, é perrengue, viu, gente? Não é bolinho, não. Não, é correria. Eu comecei um estágio inicial, eu trabalhei de forma free, né? Ou seja, não tinha salário nenhum. É mesmo? Eu estava prestes a me formar e eu entrei na emissora, no Canal 6, na CNT, na época do CNT Jornal. Canal Nós éramos 6. Cabeça de rede aqui, nacional, né, no jornalismo, e com o Gilberto Campos, né, na época o nosso âncora. Então, eu era a primeira a sair, a primeira a chegar, a última a sair, e eu falo que eu entrei na área de edição de texto, porque realmente ficar atrás das câmeras, Ju, era muito mais confortável para mim naquela época. Mesmo? Olha só que interessante. Sim. Você nunca, quando você entrou, você não imaginava. Não. A gente já entra já mais ou menos sabendo o que quer fazer. E não, eu gostei muito mais ali, era confortável para mim, amei a parte da edição de texto, ficar nos bastidores. Eu amava quando eu vi o resultado do meu trabalho ali no jornal, o jornal saindo tudo perfeitamente bem, tudo certinho, os VTs. Então, era uma coisa que me fascinou muito na época. Só que, durante a minha jornada ali na TV, um repórter saiu de férias. E aí o Gilberto Campos olhou para mim e falou assim, olha, vai ser você que vai cobrir as férias. Eu falei, como assim vai ser você, né? Será que não tem mais ninguém? Não é possível, eu pensei comigo. Eu falei, não, tudo bem, não, eu estou aqui para aprender e vai dar certo, né? E fui. E lembro que teve aquele COP-MOP, aquele evento de biodiversidade e segurança da ONU, foi o primeiro aqui no Brasil, fui lá no Expo Trade em Pinhais. Você foi cobrir, foi teu primeiro? Meu Deus, olha onde é que me colocaram, a primeira Primeira eu matéria. Com 22 anos, né? Ai, 21 anos, por aí, a idade que eu tinha, muito novinha de tudo. E eu fui cobrir todo esse evento lá naquela época. E deu super certo. Eu gostei, só que aquilo, né, Ju? Eu estava ainda nos bastidores, porque meu cinegrafista, eu não tinha plateia, estava tudo certo, era ainda a minha zona de conforto.
Eu não realmente nunca desejei ser repórter ou ser apresentadora ou estar à frente, mas eu não sabia o porquê que isso não era Hum, desejado. As pessoas não entendiam, me falavam assim, você está indo muito bem. Na época de reportagem, algumas pessoas me conheciam, né? Acabei me tornando um pouco conhecida. A gente pensa que não, mas isso acaba acontecendo. E as pessoas falavam, nossa, você fala bem, você comunica bem. Mas eu não vi a hora ali de voltar para minha zona de conforto, que era a edição de para texto. os bastidores. E aí, o que que foi a virada de chave? E aí, o que aconteceu? Eu casei, em 2007 eu casei, eu já estava em outra emissora na época, já tinha feito algumas entradas ao vivo, programa de TV, mas eu pedi a conta. Eu não tinha mais certeza de que era isso que eu queria para a minha vida. Aquele dia a dia se tornou cansativo, a gente sabe como é que é vida Porque institucional dentro de empresa. a gente sabe que, né, assim, para quem nunca viveu o dia a dia de uma redação, é muita cobrança. Sim. Então a gente acha só ver ali, né, uma partezinha, assim, a pontinha do iceberg, mas Sim. realmente é muito trabalho, muita cobrança e nem sempre os salários são lá essas coisas, não é, Fer? Não, e exatamente por isso eu cheguei na última emissora que eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar até meia-noite, porque eu fazia tudo acontecer. Chegou uma época que era narração, Fernanda. Edição de texto, Fernanda. Reportagem, Fernanda. Eu falei, Edição não de dá vídeo, mais. eu já estava você editando mas vídeo. eu ganho salário por uma função apenas. Juntei tudo isso na balança e falei, não, eu decido sair. Quando eu decidi sair, a minha família me indagou muito, né? Como assim? Você está construindo uma carreira e tal, e a tua área, a tua profissão. E eu fui contra todos, né? Todas as expectativas de todo mundo. Eu falei, não, eu vou sair. Eu aproveitei a lua de mel, pedi a conta. E eu lembro que, voltando a Curitiba, depois da lua de mel, eu fui comprar com meu marido um apartamento no Condomínio Clube. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar como corretora de imóveis. Porque Uau. eu fui comprar um apartamento, perguntei ele para o corretor, quanto que você está ganhando aí nessa venda? E ele me falou, olha, estou ganhando tanto. Eu falei, nossa, mas espera, é o dobro do que eu estava ganhando na Triplo. TV. Numa venda. Ele falou, então venha para a minha equipe. Olha só. Vai fazer lá o Cresce. Em uma semana eu fiz e comecei a trabalhar de corretora. E até então, eu não tinha experiência na área de vendas. Claro, a gente vendia a informação, mas é bem diferente. É bem diferente. E eu me encantei também, trabalhando, experimentando essa nova função, né, lá dentro como corretora, e vendi muito bem, Ju. Eu descobri ali um talento natural de vendas, sabe? Entendi que eu era boa em vender também. Até que um certo momento, sentei numa mesa para vender um apartamento e aconteceu o contrário. Acabei comprando uma loja de uma cliente. Ela não comprou o apartamento e eu comprei a loja de roupas dela. Aí que veio o caminho. Então, as coisas foram acontecendo sem nada premeditado. As coisas foram acontecendo. E eu quero até fazer um parênteses aqui, né? É muito interessante, no episódio passado, para você que ainda não teve a oportunidade de assistir, vá lá e assista, foi com a Débora Zierva, que também foi associada à BPW. A gente falou muito sobre planejamento. E aqui eu quero até trazer esse exemplo da Fer, porque às vezes a gente planeja e a vida nos mostra outro caminho. O quanto a gente consegue ser flexível dentro daquilo que a gente já pré-programou. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa conversa. Sim, e assim, vamos falar de uma pessoa, eu no caso, que não tinha maturidade naquela época, maturidade emocional, inteligência emocional para estar planejando algo. Eu não sabia ainda ao certo o que eu queria para a minha vida. Não sabia. Então, tocando a vida. As coisas iam acontecendo, eu ia enxergando oportunidades e ia colhendo. Então, como eu estava vendendo muito bem, e a comissão, né, também era muito boa ali dos apartamentos, eram os primeiros condomínios clubes da cidade, quando vieram para cá. Então, eu comprei a loja. Comprei a loja e o que eu sabia sobre empreender? Nada. Eu só sabia comprar roupa bonita. Né? Bom, pelo menos tinha bom gosto para comprar as roupas. O meu marido ia assumir a parte administrativa. O que ele entendia disso? Nada. E nós abrimos um negócio. Primeiro ano eu quase quebrei. Fui trabalhar 12 horas por dia. E abri a loja achando que eu ia ter mais tempo. Só que a gente sabe que não é bem assim. Então, eu lá com meus 22, 23 anos, empreendendo,
fazendo o que era necessário ali para sustentar aquele negócio. E a partir do segundo ano, a gente começou a ver as coisas acontecerem. Fui buscar ajuda em Sebrae, em outros cursos, para que realmente eu pudesse entender sobre a questão do empreender. A questão de RH, a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Um pouco de cada coisa. Para contratar, enfim, eu fui realmente imergir nessa área, marketing, vendas, fiz bastante cursos nessas áreas. Na época, me formei em consultoria de imagem, para também treinar minha equipe para o atendimento ser melhor, ter mais qualidade ali no atendimento. E tive 3 lojas por 13 anos. Ou seja, uma bela trajetória Foi também nesse uma segmento. grande jornada. E aí, quando que foi a virada? Que falou assim, bom, agora tá, eu vou sair disso. Vou sair disso. Claro que sempre tudo que a gente faz na vida, a gente vai colocando, é uma mochila de aprendizagem e de ferramentas que você vai colocando nas costas. E a gente acaba vislumbrando oportunidades, mas principalmente, eu acho que é aquele chamadinho que vai... Porque agora você falou de maturidade, e eu acho que isso vai sendo uma crescente. Sim. E aí você percebe, fala assim, puxa, tudo bem, me dei bem, foi bom nisso, mas o que realmente, para que estou nesta vida? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Eu tive um episódio de um roubo, um assalto na loja de madrugada, me levaram muito, praticamente todo o meu estoque. E ali foi uma fase que eu repensei muitas coisas na minha vida, sabe? O que vai ser, o que a gente vai fazer, eu ainda tentei por um tempo. E veio ali no começo da pandemia, eu estava nos Estados Unidos, voltei, ainda teve um tempinho e veio a notícia que tudo ia ser fechado. Shopping fechado, e eu não sabia ao certo o que eu ia fazer, né? O que ia ser depois daquilo. Continuei no online, continuei vendendo, e eu percebi que muitas lojistas começaram a entrar em contato comigo. Fer, o que você está fazendo para vender online? Né? Tá dando certo, eu estou acompanhando você nos stories, porque eu fui aquela que entrei no TikTok, Ju, para fazer dancinha e colocar a roupa e para mostrar a roupa para vender. Eu entrei na onda, assim, o que eu vou fazer? E aí eu abri um grupo no Telegram com lojistas para ensiná-los o que eu estava praticando e estava dando certo para mim. Então, eu estava ali ajudando aqueles lojistas a saírem daquela inércia ali, daquele medo, pânico da pandemia para conseguirem resultado. Só que disso começou a surgir muitas questões emocionais nessas pessoas, sabe? Até porque o momento era muito frágil. Muito delicado. E só para você entender, eu vou fazer um parênteses. No meio dessa minha trajetória, lá para 2017, que foi quando virou a chave, uma cliente minha de consultoria de imagem me pediu para que eu palestrasse na empresa dela para 300 pessoas. E quando eu recebi essa proposta, eu falei, não, eu não posso. Inventei logo uma desculpa. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de sair dessa. E aí eu vi no rosto dela um olhar assim de decepção, frustração. Puxa, foi tão bom para mim. Eu falei, não, eu posso falar individualmente com cada uma. Com cada uma das 300. Meu Deus. A gente leva um ano. Leva um ano. E para mim estava tudo certo. E aí, depois daquele não, depois de olhar no rosto dela e ver essa decepção com aquele meu não, eu entendi que alguma coisa precisava ser trabalhada em mim. Pulo do gato. Por que não? Por que eu quero fugir disso? E aí eu fui trabalhar o autoconhecimento. É aí que eu imergi em todos os cursos possíveis e inimagináveis de desenvolvimento pessoal. E eu entendi que o bloqueio estava lá na minha infância, aos 7 anos de idade. Você conseguiu localizar, inclusive, Sim, onde estava? O episódio, o bloqueio em si, quando eu fui bloqueada. Com 7 anos de idade, eu fui apresentar um trabalho em sala, lá na frente, com mais 2 amigas. E nesse trabalho, eu já era assim mais quietinha, mas nesse trabalho, no final, nós fomos vaiados pelos meninos do fundão. Caramba! E aquilo fechou um bloqueio, porque a criança, quando ela recebe um estímulo externo, ela dá um significado para tudo que acontece. A criança não consegue perceber que imaturidade, criança, foi bobeira. Não, a criança dá significado para tudo que acontece. Por isso que eu sempre falo, pai, mãe, cuidado com tudo que você diz e fala, porque a criança está dando significado para todas as coisas. Inclusive um divórcio, uma briga, a criança dá significado para tudo. O abandono, a rejeição vem daí. Então, naquele momento, eu entendi que eu não podia ficar à frente de pessoas, de plateia. Eu não poderia, eu não era a pessoa ideal para estar à frente. Eu me fechei e eu entendi que aquilo não era para mim. Foi muito constrangedor o que eu vivi. E aparentemente algo simples, bobo.
Só que não, né? Mas é que você formulou isso e Isso. realmente desenvolveu um script e um rótulo. Você Isso. se rotulou, não posso, não sou competente para isso. Isso. E, de novo, Geraram crenças, né? crenças limitantes, que é o que a gente Isso, trabalha em nossas mentorias. isso. E agora, outro parênteses. Essa história da Fer é muito interessante e é muito significativa. Eu atendo em minhas mentorias, tenho certeza que a Fer também, 90% das pessoas que têm algum tipo de medo, de paralisia, tem gente que tem paralisia, que tem verdadeiro pavor de falar em público, é porque tem, às vezes, uma situação muito similar a essa, ou então alguma coisa que um pai ou uma mãe falou, alguma coisa que ficou lá da infância ou da adolescência e que bloqueou toda a capacidade e principalmente essa possibilidade de voar, né? De se colocar, de comunicar a verdade. Puxa, Fer, que lindo que você trouxe isso, porque é o que todo mundo deveria passar por um processo para entender aonde que está o pontinho e mudar essa chave. E eu vejo hoje muitos pais, mães, falando muitas vezes para os filhos pequenos, ela é tímida, ou você é tímido, você é desorganizado, você é hiperativo. E isso vai gerando bloqueios e vai gerando crenças e vai prejudicar aquela criança lá na frente, né? Aquela criança vai permanecer criança mesmo em um adulto. Vai precisar de tratamento, vai precisar ressignificar memórias. E eu precisei ressignificar essa memória, porque nós geramos memórias ao longo de nossas vidas, né? O nosso subconsciente, entrando na PNL, o nosso subconsciente, ele é muito como é que eu posso dizer? Competente no sentido de armazenar memórias de longo prazo. Agora, ele é descapacitado de fazer questionamentos, ou seja, nós não vamos nos questionar os porquês. Nós vamos apenas aceitar e acreditar nos significados que nós demos lá na nossa infância. Então, tudo isso vai trazer bloqueios em diversas áreas, não é só na vida profissional, mas em diversas áreas das nossas vidas. Conheço pessoas que são bloqueadas em níveis extremos, em relacionamentos, em vários outros papéis que desenvolve, né, por conta de situações que ocorreram lá na infância. Então, quando eu entendi que onde estava o meu bloqueio, eu fui trabalhar isso. Eu fui trabalhar e fui fazer... Eu lembro que eu fiz tantos cursos de oratória, eu falava, nossa, mas está difícil. Eu acho que não sou para isso. Sabe quando você pensa assim? Eu era daquelas pessoas que admirava quando eu via uma mulher no palco ou uma pastora pregando lindamente. Eu admirava, eu falava assim, nossa, como é lindo de ver uma pessoa exercendo o seu dom. E eu falava tão bonita, porque para quem estava do meu lado, eu falava, eu admiro tanto a pessoa, eu admiro tanto aquela pessoa. E eu entendia que aquilo, eu não tinha aquele dom. Não era para mim, mas eu admirava muito. Eu achava muito lindo. Mas eu já aceitava o fato, não tenho esse dom natural. Só que quem diz que é dom, né? Quem diz que é dom. Às vezes, muito pelo contrário, o nosso bloqueio está completamente conectado com o nosso propósito. Exatamente, é ali que você tem que trabalhar e realmente provar para você mesmo que é o caminho. Porque o caminho que é muito fácil, você não dá o valor devido. Você não teria história, né? Não estaria aqui hoje com tanta história para falar. Eu estou adorando essa história. E até quero falar, assim, voltar um pouquinho, que tem o que eles chamam, tem um livro super interessante do Augusto Cury, que fala sobre a mente. Então, quais são as janelas que abrem? Sim. Então, cada vez que abre uma janela, dificilmente você vai se recordar das janelas de memória boas. Sim. Você vai lembrar daquelas que te prejudicam, que eles chamam, inclusive, de janelas killer. Sim. Que é super interessante. Então, isso que a Fer colocou, eu tenho certeza que ela deve ter apresentado N trabalhos lá na frente, que foi aplaudido, que foi elogiado. Sim. Mas qual foi o trabalho que marcou e que bloqueou esse episódio especificamente? Aquele da vaia. Isso. Abriu uma janela killer que, quando lembrava, pelo menos, né, de apresentação, automaticamente vinha aquilo ali, um sinal de alerta do cérebro. Não. Exatamente. E todos os outros, sim, que com certeza foram muito mais numerosos, não aparecem. Sim. O que a gente faz? Então, qual foi o processo que você fez, você entendeu através da PNL, mas como que a gente consegue fazer isso para quem está nos ouvindo agora? Trocar essas janelas killer pelas janelas
de, ok, isso é Doutor legal, você é Augusto boa? Cury, meu mentor maravilhoso da vida, né? E ele fala muito sobre isso, exatamente, sobre essas janelas. Nós não gostamos de nos deparar com essas janelas, mas são elas que ligam essas luzinhas amarelas, vermelhas nas nossas mentes, todas as vezes que nos deparamos com situações que nos remetem àquilo que a gente viveu lá atrás, né? Então, além dos cursos que eu fiz, e até é interessante que nos cursos de oratória trabalhava muita técnica, eu continuei achando que tudo aquilo não era para mim, mas eu queria continuar cavando o que tinha os entulhos para realmente me ver livre disso, não ter mais esse bloqueio, não dizer mais não para as pessoas, sabe? Porque se eu falava assim, e se eu acredito na palavra de Deus, né? Tenho formação, como você mencionou, em teologia bíblica e amo, e como que eu seria sal neste mundo, como que eu seria luz nesse mundo se eu me mantivesse escondida? Então, eu precisava trabalhar tudo isso dentro de mim. E foi quando eu comecei a ajudar essas mulheres lojistas, em primeiro lugar, com questões emocionais. Muitas vinham me falar assim, Feira, eu não estou conseguindo vender, não é por conta até da questão online, né? Mas muito mais pelo que está acontecendo na minha vida pessoal. Uhum. Ai, eu estou vivendo um divórcio. Ai, meu relacionamento com meu filho. Ai, eu estou ansiosa. Ai, eu estou tendo problemas assim. Ai, eu estou com pensamentos desse tipo. E aí eu entendi que Deus estava assim extraindo o que ele podia dentro de mim para que eu pudesse exercer, no final das contas, o meu propósito. E teve um dia, Ju, que eu dobrei meu joelho de madrugada e fui até de manhã orando e pedindo para Deus, Deus, qual é o propósito? Que o Senhor me criou, né? Deus nos criou no ventre materno ainda. Ele tem um propósito para cada uma de nós, você que nos assiste. Ele tem um propósito para a sua vida. E qual era o meu propósito? Eu não sabia, mas eu desejava entender. O que é que o Senhor tem para mim? Revela o que o Senhor tem para mim. Porque eu não quero estar aqui trabalhando e eu trabalhar sem um porquê. Eu quero entender aquilo que o Senhor quer, né? Através da minha vida. E eu acordei com um nome na cabeça. Comunique sua essência. Eu falei, o que será isso? Acordei com essa, comunique sua essência. Eu falei, mas o que é isso? E eu escutei o Espírito Santo falando, isso é uma mentoria. E ele foi me trazendo nomes de mulheres na minha mente. E eu fui anotando esses nomes. E fui convidando uma a uma para fazer parte de uma mentoria, às 7 da manhã, por 21 dias. E o que eu ia dar de conteúdo, Ju, eu não sabia. Eu não tinha um script, um planejamento. Olha só, que história, hein? Quando eu sentei a primeira aula, eu falei assim, Deus, o Senhor conhece o que cada uma está passando. Era o teu chat GPT, né? Meu Deus. Não, Isso! Exatamente, era o próprio Deus, né? E eu falava assim, o que está acontecendo com essas mulheres, eu não sei, mas o Senhor sabe o que cada uma precisa. Então, usa a minha vida, porque eu quero ser usada pelo Senhor para transformar a vida dessas mulheres, porque até então eu não estava entendendo muito bem. Eu estava indo, Ju. Eu estava sendo guiada, levada, mais sensível à direção de Deus, eu diria assim. E foi tão maravilhoso esse tempo com essas mulheres que quando eu vi todos aqueles testemunhos, eu entendi que era realmente aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Porque eu falo assim, se eu perguntar para você, Ju, se você não precisasse mais de dinheiro, se todas as tuas contas fossem pagas para o resto da vida, você Bom isso, faria? Hein? Gostei. Você Consigo visualizar este mundo. Você continuaria trabalhando naquilo que você trabalha Muito. hoje? Uhum. Então, a resposta é, Sim, né? sim. É o propósito. Eu só iria espaçar um pouquinho mais com as viagens, mas aí tá tudo certo. Fer, agora conta para mim o que eu queria saber na parte, a gente entrando agora um pouquinho na parte mais técnica. De que forma a gente consegue trabalhar a nossa inteligência emocional através de conceitos e da teoria da neurociência? Porque eu acho que é muito bacana e muito fácil de entender a parte teórica, mas quando a gente vai aplicar na prática, como que a gente consegue fazer isso na prática? Eu sei que exigiria um curso, um MBA, para poder dar essa resposta, mas alguns insights práticos que a gente possa compartilhar com o nosso público. O nosso consciente, segundo a neurociência, ele guarda pequenas informações necessárias no nosso dia a dia. Por exemplo, telefone, e-mail, senha de banco. Pontuais, assim, essas informações, mas necessárias no dia a dia. Agora, o nosso subconsciente, como eu falei
contei todo um pouquinho da minha história, ele guarda grandes memórias. Então, a chave está aqui. É no subconsciente. Porque não adianta, Ju, nós sabermos o que precisamos fazer. Precisamos fazer aquilo que sabemos que precisamos fazer. Porque a teoria também ela é muito fácil, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer. E tem muito cuidado, tem que cuidar muito também, porque o ego muitas vezes diz que você já sabe o que precisa ser feito. Só que você não consegue fazer por quê? Imagina, Ju, um ar-condicionado. O ar-condicionado ele está programado, ele pode ser programado para ficar numa mesma temperatura, né? Por exemplo, a gente coloca aqui 22 graus e vai ficar 22 graus, independente do tempo lá fora. Ele vai trabalhar o motor para permanecer os 22 graus. A nossa mente funciona da mesma forma. Nós fomos programados para que nós tenhamos as ações que temos hoje, para falarmos da maneira que falamos hoje. Nós somos programadas. É como ar-condicionado. Essa programação faz com que, muitas vezes, nós não venhamos a conseguir os resultados que nós desejamos. De fato, faz com que você não leia aquele livro que você sabe que precisa ler. Mas o teu subconsciente tem essa programação e faz com que você não termine o que você começa. E outra coisa também, porque lembrando agora do ar-condicionado, você pode ajustar a temperatura, economizar energia ou não, dependendo da temperatura que tiver lá fora. Sim. E isso, se a gente parar para pensar, dependendo das circunstâncias, de tudo que acontece à nossa volta, do ambiente, das relações, a gente também pode se adequar nessa programação. Só que o que acontece? O subconsciente ele vai comandar as nossas ações, não é o consciente. 5%. Tem responsabilidade o consciente, ou seja, esse saber o que precisa ser feito. Mas 5%? 5% é muito apenas pouco. É muito pouco. 95% é o subconsciente que controla. E controla através do quê? De todas essas memórias. A crença, vamos trazer à luz aqui, né? O que é uma crença? A crença é tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Ou de forma repetida, ou sob um forte impacto emocional. Transformando uma crença positiva ou negativa. Então, por exemplo, o que eu vivi lá atrás, aquela memória daquela apresentação, foi um forte impacto emocional. Gerou um constrangimento forte. Aquilo gerou uma crença. Qual crença? De que eu não poderia, não seria a pessoa certa para estar à frente de qualquer público ou plateia. Porque se eu estivesse à frente de uma plateia, eu poderia ser o quê? Vaiada. E aí, por isso que eu sempre faço essa conexão da timidez como uma justificativa, como um bloqueio e não como uma característica. Você não é tímida, você que nos assiste, né? Não existe timidez, existe um bloqueio emocional. Não, existem pessoas mais reservadas, menos introspectivas, reservadas. Mas tudo bem. Isso são coisas que eu acho que vão além, vão dentro das suas características de personalidade. Agora, se existe uma possibilidade de você divulgar o seu trabalho, de você comunicar a sua essência, no seu caso, e eu falo comunicar a sua verdade, e você deixa de fazer isso aí se torna uma crença limitante. Porque está atrelado a uma necessidade, muitas vezes, extrema de aprovação, uma necessidade de ser aceito. Então, toda essa questão da timidez, ela implica em várias outras justificativas. E todas as justificativas que a gente traz ao longo das nossas vidas para fazer ou não algo que seria necessário, está gerando o quê? Consequências ruins, muitas vezes. E, principalmente, a gente deixa de explorar o nosso potencial. E eu sempre trago isso, acho bem interessante, as pessoas ficam chocadas até quando eu trago essa ideia. Você acaba sendo egoísta quando você não compartilha o seu conhecimento. Por questão de, eu tenho uma limitação, eu tenho medo da exposição, eu. Mas é sobre o outro. Sim. O teu conhecimento pode ajudar o outro. Isso, não é sobre nós. Então, quando a gente para, as pessoas me olham assim, falam assim, mas poxa vida, você me chamou de egoísta? Chamei. Para pensar, coloca a luz ali para você ver se é sobre você ou se é sobre o outro. Sim. O que é mais importante? E quando nós abrimos esse leque, né, para o outro, contando a nossa história, tudo o que passamos, você permite com que o outro se abra também. Agora, se eu me permaneço fechada, como uma rocha que ninguém toca, ninguém pode penetrar, o que eu vou estar transbordando no outro, ensinando e ajudando o outro? Nada.
né? Nada. Você não tem nem por onde entrar. Aí fica na superficialidade. Isso. Fica no coloquial, Aí o tempo. É você pegar uma lamparina e esconder embaixo da mesa. Né? Ela está aqui, ela é luz, só que está embaixo da mesa. Fraquinha. E nós somos luz, né? Nós fomos feitas para brilhar mesmo. Né? Cada história que nós temos serve como ouro. Né? Serve para iluminar a vida do outro, serve para tanto conhecimento, para ajudar o próximo. Então, nós não podemos ficar caladas. Quando eu comecei a trabalhar esses pontos em mim, quanto mais eu trabalhava em mim, mais eu entendi a diferença que estava fazendo na vida do outro. E eu levo isso comigo, Jo. Não é sobre mim, nunca será. Mas é sobre a diferença que a gente se permite deixar realizar na vida do outro. É exatamente sobre isso, a gente permitir desabrochar a essência do outro. E isso não tem preço. Não. Já diria Mastercard, não tem preço. E eu falo assim, isso eu faria para o resto da minha vida, independente de ganhos, né? Porque, claro que a gente tem trabalho quando a gente faz aquilo que a gente ama, só que o trabalho é muito mais leve. Vai ter problemas, vai ter desafios, só que é de uma maneira muito mais leve. Eu falo assim, é com o olhar brilhando. Exatamente. A gente brilha com os olhos, porque a gente está realmente vivendo o nosso propósito. E o nosso propósito também, ele precisa vir de encontro, e isso inclui a sua pergunta, né? Já respondendo também sobre a questão de como ter essa inteligência emocional, é quando você entende quem você é. Verdadeiramente. Sabe? Isso, quando você se permite viver um processo profundo de autoconhecimento e você entende quem você é. Você não é o que você faz. É bem interessante isso, que as pessoas, eu sou mãe de fulano, eu sou advogada, eu sou isso. Não, calma, quem é você? Você já parou para pensar? O que você gosta? Quais são as coisas que te fazem feliz? Quais são as coisas que te questiona, que você se questiona em relação à vida? Isso tudo é você. E não esses rótulos que a gente fica E a gente impondo. acabava pensando que se eu falar que eu sou maravilhosa, que eu sou linda, que eu sou inteligente, que eu sou uma profissional de sucesso, o que a gente escutava? Tipo, mãe, não. Menos, né? Tá se achando. Tá se achando. Fica quieta aí, né? Ou de outras pessoas, enfim. Então, não. Essa é a verdade sobre nós, né? Eu tenho o hábito de falar isso todo dia. Eu sou vencedora, eu sou corajosa, eu sou maravilhosa, eu sou uma treinadora de sucesso, eu sou abençoada, eu sou abençoadora, eu sou próspera. E a lista fica enorme, porque eu já sei hoje quem eu sou. Então, hoje, a minha identidade ela não está linkada com essa necessidade de ser aceita ou aprovada, porque eu já fui aprovada por Deus. E por você mesmo. E por mim mesma. E nessa minha trajetória, quando eu passei por aquela parte da corretagem, de ser corretora, ali eu encontrei verdadeiramente Deus na minha vida. Ali eu tive uma experiência sobrenatural e eu entendi quem eu era em Cristo. Então, quando eu entendi isso, eu só fui trabalhando isso em mim, desenvolvendo essa identidade. Eu entendi que eu tinha um pai que não era terreno. Eu tinha um pai que, sobre todas as coisas, ele cuidava de mim. Que, independente das circunstâncias que eu vivia, ele estaria do meu lado. Então, essa identidade de filha amada dele sobrepôs todos os problemas de infância, problemas de divórcio que eu vivi, né, dos meus pais, sobrepôs todos os desafios, porque hoje eu sei quem eu sou e hoje eu coloco isso para as pessoas, né? Você tem um pai, você é filho, você é filha, você é próspera, você é capaz, você consegue. Então, mude a sua comunicação, porque quanto mais nós comunicamos, mais nós invertemos o jogo, né? Porque a crença limitante ela pode ser substituída pela crença fortalecedora. Só que é o que sai da tua boca. Porque o que sai da tua boca está gerando vida. É o que sai, mas aí eu acho que eu vou um pouquinho mais além. O que você pensa sobre você. Porque daí, claro, a gente tem o nosso subconsciente trabalhando a 95% e o consciente a 5%. Então, tem que entrar em paz com esse 100% e consciente e inconsciente, para que dentro de você acredite. Sim. Primeiro ponto é esse. Depois você consegue comunicar. E é o sentir, né? Porque não adianta só da boca para fora. Então, eu me sinto vencedora. Porque da onde que vem esse sentimento? De questões externas. Ou seja, o que eu tenho ouvido das pessoas que me cercam, o que eu tenho assistido, por quem eu tenho sido influenciado. Todas essas mensagens, e hoje a gente é inundado de mensagens aí pelo Instagram e mídias sociais,
de quem você tem ouvido? Será que isso tem interferido no seu subconsciente, na crença de realmente quem é você? Porque muitas vezes uma palavra de uma mãe, de uma pessoa que é referência, com uma autoridade na sua vida, de um pai, mina a sua capacidade de se sentir realmente capaz e vencedor e próspero. E a pessoa começa a se sentir mal. Quando ela se sente mal, ela vai pensar coisas a respeito. E ela vai interiorizar coisas a respeito e ela vai comunicar. Quando ela comunica, ela vai gerar uma ação, porque toda comunicação gera uma ação. Já está no nome, comunicação. Exatamente. Então, nós temos que alimentar bons pensamentos, primeiro sentimentos, né? A alegria, falando um pouquinho de frequência, a alegria ela é uma frequência altíssima, então é uma decisão sua, né? Minha, todos os dias. Eu sou alegre, eu sou alegre. Aquela música agora da Marisa Monte. Alegre, forte, nananana. Eu para cantar. Alegre. Tem pessoas que vivem cabisbaixas e reclamando, e o ato de reclamar vai fazer com que aquela pessoa permaneça no mesmo lugar, né? Então, quando eu interiorizo essa alegria, eu tenho outro tipo de pensamento. E aí eu comunico coisas boas. Perfeito. E aí eu gero uma nova realidade na minha vida. Maravilha, Fernanda. Bom, agora para a gente encerrar com chave de ouro, quero dicas para a gente poder manter a frequência lá em cima. Livro, disco é ótimo. Fiquei pensando agora no disco, que véia. Fiquei pensando na Marisa Monte, né? Sou feliz, alegre e forte. Pode ser uma música, por que não? Então, livro, música, uma série que você gostaria de compartilhar para que a gente possa elevar esta frequência. Vamos falar assim, né? São os livros certos e os filmes certos. Nada de ver filme de terror, filme de tristeza, não, né? Vamos ver filme que realmente leve essa nossa frequência, porque os filmes, eles mudam o nosso sentimento. Então, eu não sei o que você está passando, você que assiste, né, esse momento aqui, mas existem muitos filmes que realmente fazem você refletir e são capazes de mudar o nosso coração, o nosso sentimento. Então, aqui, agora não me vem nenhum assim na cabeça, filme, mas pode deixar depois, né, escrito aí para as pessoas. Pode sim. E também livros. Os livros certos mudam as nossas crenças. Mudam. E como é interessante, assim, que às vezes o livro literalmente cai na sua cabeça. Fala, meu Deus, eu tinha que ler esse livro. Sim, A Boa Sorte. É um livro que eu sempre recomendo. A Boa Sorte. A Boa Sorte. Isso. E o Cavaleiro Preso na Armadura. Muito bem. São 2 livros muito bons. Maravilha, Fer. Compartilha, então, as suas redes. Tá. @Fernanda Berberi. Tem também o @Comunique Sua Essência Oficial, né, que é do treinamento. Inclusive, eu posso fazer o convite Por aqui. Por favor. Dia 11 de novembro. Agora. E vai sair dia 8. Então, a pessoa vai ter 2 dias aí para correr. 11 de novembro, a última edição do ano da imersão Comunique Sua Essência. Presencial, são 12 horas, Ju, de treinamento e com ferramentas práticas. Ou seja, não vai ficar só na teoria. Tem ferramentas práticas de reprogramação de crenças, ressignificação de memórias, e a pessoa sai de lá completamente transformada. Eu sou suspeita, mas eu super recomendo que você faça esse treinamento. Que legal. Então, fica a dica. Então, tem 2 dias, corre lá no perfil do Comunique a Sua Essência e Fernanda Berberi e faz todo o trâmite para caber ainda neste ano, que aí já começa o ano transformado, com novas crenças, Maravilha. Novas possibilidades. Obrigada, Ju. Eu que agradeço você aqui conosco, foi maravilhoso o nosso papo, poderíamos ficar aqui a tarde toda. Tarde toda, sem dúvida. Ai, que é muito gostoso e importante a gente fazer essa reflexão. Principalmente adorei aqui a dica que ela deu, gente, dos 5% consciente e 95% inconsciente. Então, trabalhe o seu inconsciente, porque o consciente está fácil, a gente pega um livro, a gente pega algum podcast que você ouve com neuro, sem neuro, mas principalmente qual que é essa sensação, o que está vivendo aí dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, para poder gerar toda essa positividade que você busca na sua vida. Muito obrigada, Fer. Obrigada, Ju. E a você, a nossa audiência, até o nosso próximo encontro. Grande beijo. Até lá. Beijo.